Meu querido irmão e irmã, é com alegria muito grande que nós, nesta noite, queremos falar a você acerca da palavra do Senhor, dando uma ênfase também à obra de evangelização do mundo, que é coordenada pela Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Nós temos atividades, trabalhos missionários em quase todas as partes do mundo, em todos os continentes. Nós, através da Junta de Missões Mundiais, temos alcançado esses países e esses continentes, levando a mensagem do Evangelho, mas também realizando outras atividades, outros trabalhos que envolvem o trabalho de missões mundiais. Missões Mundiais é um departamento que é coordenado, tem uma direção e nos últimos anos está na direção do pastor João Marcos Soares. E assim nós temos trabalhado nesse sentido de evangelizar o mundo, de obedecermos a ordem, o imperativo do nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo, que antes da ascensão aos céus, disse aos seus 11 apóstolos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós, então, através de missões mundiais, temos feito esse trabalho, e esse é um trabalho dos batistas brasileiros. Todo o trabalho é realizado através da contribuição, da participação, da cooperação dos batistas brasileiros, de cada membro, de cada igreja batista brasileira, através dos dízimos, das ofertas que os irmãos entregam em suas igrejas regularmente. Um percentual é destinado à Junta de Missões Mundiais. E nessa ocasião, mais precisamente no mês de março, as igrejas batistas, mês de março, e nós nos estenderemos até abril deste ano, as igrejas se reúnem para levantar uma oferta especial. E essa oferta é um complemento para o trabalho, para as despesas que nós temos regularmente. Então, todos nós estamos envolvidos como membros de igrejas batistas, como igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira, para levantarmos uma oferta especial, para darmos continuidade à obra de evangelização do mundo, à obra de missões mundiais. O tema proposto pela Convenção, ou pela Junta de Missões Mundiais, para este ano de 2021, é Viva o Poder de Transformar. Como os irmãos já viram, já acompanharam ao longo da programação. E a divisa, o texto sugerido pela Junta de Missões Mundiais encontra-se na segunda carta, melhor dizendo, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, o versículo 7, que nós também já ouvimos nesta noite. Eu quero lê-lo mais uma vez para tomá-lo como base para a nossa mensagem. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que nos diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de moderação, ou melhor, de poder, de amor e de moderação. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em algumas versões, poder de equilíbrio, não é? A palavra moderação, em algumas versões, nós leremos equilíbrio. Vamos orar neste momento. Querido Deus, quero, Senhor, te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dispensado. Queremos te agradecer pela existência
da tua igreja aqui nesta cidade, a Igreja Evangélica Batista em Condado. Eu quero te agradecer, Senhor, por todas as igrejas batistas existentes em todo o território brasileiro, em todos os municípios, em todas as cidades, em todos os vilarejos, em todos os bairros. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada irmão que forma cada uma dessas igrejas. E eu quero te rogar que o Senhor esteja durante esses dias abençoando-os de uma maneira ou de um modo todo especial. Que todos sintam o dever que têm perante ti de sustentar a obra de missões mundiais. E que eles sintam essa responsabilidade, que eles sintam o amor por tua causa e que eles se sintam motivados, despertados para contribuir para a manutenção da tua obra, desta obra tão especial que é a obra de missões mundiais, Senhor. Eu te rogo isto, ó Pai, e neste momento eu quero te rogar que o Senhor nos use, nos ilumine, quando queremos refletir, meditar um pouco mais acerca da tua palavra. Que o Espírito Santo, Senhor, nos use, nos abençoe, para que entendamos aquilo que tu queres nos falar, Senhor. Eu te rogo tudo isto e te agradeço e te louvo por tudo, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Normalmente nós lemos o termo ou a palavra espírito também como índole, como característica de uma pessoa, como comportamento de uma pessoa, ou como atitudes que uma pessoa geralmente toma, e etc, etc. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele usa, então, esse termo, dizendo que ele não recebeu, que nós não temos recebido de Deus, Deus não nos tem dado o espírito de covardia. Ele aqui, de uma certa maneira, ele quer contrastar com o que realmente Deus nos tem dado. O que Deus nos tem dado, de fato, é o Espírito do Senhor, é o seu Espírito, é o Espírito Santo. E nós, então, temos, a partir dessas palavras do apóstolo Paulo, mostrando que Deus não nos tem dado esse espírito de covardia, mas de poder. E aí a Junta de Missões Mundiais agora usa esse texto como divisa para o tema: viva o poder de transformar. E nós queremos pensar, meus queridos irmãos e irmãs, que nós precisamos viver o poder de transformar. E esse poder de transformar não é o poder, ou não há poder nenhum, e o poder que nós temos não é do espírito de covardia, como diz o apóstolo. Porque esse espírito de covardia, ou de temor, ou de medo, não é dado ao crente. Deus não o dá ao crente. E o apóstolo Paulo está orientando Timóteo, que na verdade era um discípulo seu, era um jovem pastor, filho de uma mulher chamada Eunice, que tinha ele uma avó chamada Lode. E essas mulheres serviam o Senhor, eram judias, se convertem, e posteriormente Timóteo também se converte ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e cremos que a partir do trabalho missionário realizado pelo apóstolo Paulo, esse jovem, ele se torna pastor, ele recebe imposição de mãos, mais precisamente do apóstolo Paulo, ele é consagrado, ele é o que nós chamamos também de ordenado para a obra do Senhor, para o ministério da palavra do Senhor. E Paulo quer orientar esse seu discípulo, esse jovem pastor, a continuar tendo o fervor, o dinamismo, se sentindo motivado a realizar a obra do Senhor. E ele então diz que nós, diz o apóstolo, se dirigindo a Timóteo, não temos recebido do Senhor o espírito de covardia. Deus não dá esse espírito de covardia ao crente, de ter o medo. E Paulo precisava, ou melhor dizendo, Timóteo precisava entender que no Evangelho, especialmente no primeiro século, haveria muita perseguição, que o Evangelho sofreria, melhor dizendo, muita perseguição
como aconteceu, como houve muita perseguição em cima dos cristãos, em cima da igreja do Senhor Jesus Cristo. Era preciso que aquele que abraçava o Evangelho, aquele que trabalhava na obra do Senhor, e mais precisamente aquele que liderava, ele estivesse consciente de que ele passaria por provações, que ele seria de alguma maneira perseguido, que ele seria ameaçado ou sofreria ameaças, mas ele não deveria ter medo, ele não deveria se acovardar diante dessas ameaças. E nós lemos na palavra do Senhor, no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, em todo o capítulo 17 desse primeiro livro de Samuel, nós vamos ver um exército inteiro, juntamente com o rei daquela nação, que era o povo de Israel, que era o rei Saul, e o seu exército sendo tomado de medo diante das ameaças de um homem chamado Golias. Golias, que era considerado um gigante em seus dias, e era um soldado de um exército inimigo, o exército filisteu, um povo que naquele momento estava se levantando contra o povo de Israel, contra a nação de Israel, contra o exército de Israel. E Golias, então, aquele gigante, impõe medo a todo o exército de Israel, mas não a Davi. Davi, ainda um adolescente, muito jovenzinho, ele é levado ao campo de batalha ali para levar suprimentos aos seus irmãos que estavam ali, que faziam parte daquele exército de Israel. Chegando lá, ele percebe todo o exército de Israel, juntamente com o rei Saul, tremerem diante das ameaças de Golias. E ele então ficou incomodado com aquilo. E ele vai então enfrentar, ele vai se oferecer voluntariamente para enfrentar aquele gigante. E ele enfrenta-o, vence-o, porque ele não tinha medo. Em momento algum ele teve medo daquele gigante. Em momento algum ele tremeu, mas ele sempre confiou no Senhor. Mesmo quando chega frente a frente com Golias, e Golias começa agora a insultá-lo, provocá-lo, menosprezá-lo. Mesmo assim, ele se mantém firme na sua postura, porque ele não estava sendo tomado pelo medo. Querido irmão, querida irmã, nós, quando estamos nas mãos do Senhor, nós sabemos que não temos que tremer diante de obstáculos, diante de adversários. Aqueles que trabalham na obra do Senhor, mais precisamente, eles não podem se deixar vencer pelas ameaças, pelos inimigos, às vezes mesmo que sejam gigantescos, mas mesmo assim, nós vamos estar nas mãos do Senhor. O Espírito dado por Deus ao crente não é o espírito do medo, não é o espírito da covardia, querido irmão. Deus não nos dá esse espírito, porque o espírito da covardia, é que faz muitas vezes alguém abandonar a obra do Senhor. No livro de Atos dos Apóstolos, nós lemos que Paulo, ele estava numa viagem missionária com Barnabé e mais alguns outros, e durante a caminhada do meio da viagem, diante talvez já de alguns obstáculos, algumas dificuldades, que como já observamos, era frequente no primeiro século, na vida dos cristãos, um jovem chamado João Marcos, que nós acreditamos ser, inclusive autor de um dos livros do Novo Testamento, o Evangelho Marcos, segundo Marcos. Então, João Marcos, ele decide voltar para Jerusalém. Aquilo até deixou o apóstolo Paulo um tanto intrigado, incomodado, e de tal maneira que depois ele quer voltar, ele volta, e Barnabé quer levá-lo, e Paulo diz: não quero mais ele comigo. Eu não quero alguém que voltou do caminho, alguém que não teve perseverança, alguém que não teve determinação, mas que abandonou a obra do Senhor no meio do caminho. Eu não quero comigo. E eles se separam ali. E Barnabé leva consigo João Marcos, que graças a Deus
restaurado. E logo mais adiante, nós vamos ler na própria carta a Timóteo, nós vamos ouvir ou ler o apóstolo Paulo pedindo então que levasse João para ter com ele, para ajudá-lo, para estar presente ali, porque ele lhe seria útil. Mas porque ele foi restaurado. Mas no primeiro momento, Marcos, ele volta no meio do caminho. Querido irmão, querida irmã, a palavra do Senhor nos diz que aquele que lança a mão do arado, são palavras do próprio Jesus Cristo, e olha para trás, ele não é apto para a obra do Senhor. Lançar a mão do arado é uma coisa que se faz e que se faz com segurança, que se faz com determinação, assim como a obra do Senhor é uma coisa que se faz com determinação, com segurança, e que deve-se ter perseverança, e não deixar a obra pelo meio do caminho. E foi isso que Marcos fez, incomodou. Não era esse espírito de covardia, de medo, é que faz a pessoa abandonar a obra do Senhor. Mas, querido irmão, esse espírito de covardia, ele muitas vezes faz com que alguns abandonem os que trabalham na obra de Deus. Nós vamos ouvir o apóstolo Paulo, no versículo 8 deste mesmo capítulo, desta mesma carta, ele diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. De alguma maneira, Paulo pede a Timóteo que não se assuste, não tenha medo, não se envergonhe do Evangelho, da obra do Senhor, das perseguições por causa do nome de Jesus Cristo, ou do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não se envergonhe, não abandone o seu companheiro, o seu pai na fé, que era o apóstolo Paulo. No final desta carta, dessa segunda carta, nós vamos ouvir um lamento do apóstolo Paulo. Ele diz no capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhes seja posto em conta. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. O apóstolo Paulo teve julgamentos, ele compareceu perante a autoridade, ele esteve em Roma, e quando ele esteve em Roma, ele foi chamado para audiências, para ser julgado. E ele disse que na primeira vez ninguém o acompanhou. Nenhum irmão se prontificou, se disponibilizou a chegar perto, a ajudá-lo, a apoiá-lo com a sua presença, ao menos. Ninguém. Todos o abandonaram, ele se viu sozinho. Ele vai reclamar disso em outras oportunidades. Aquele homem tão dedicado, tão consagrado, que tantas almas salvou, que tantas pessoas levou aos pés do Senhor, que deu a vida pelo Evangelho, que tantas pessoas foram abençoadas por ele. E deixa eu dizer uma coisa, que a maior bênção, a coisa mais maravilhosa que nós recebemos, eu creio que é a bênção espiritual, ou são as bênçãos espirituais, em particular a salvação da alma. Tem coisa melhor do que a salvação? Qualquer coisa que ganhemos neste mundo, qualquer coisa que adquirirmos nesse mundo, é incomparável à bênção da salvação, de sentir-se perdoado por Deus, justificado dos seus pecados perante o Senhor, de ter a certeza de que ao partir para a eternidade, não vamos sofrer no inferno, mas vamos viver na glória celestial. Tem coisa melhor do que ter essa certeza? Como é que eu posso desprezar alguém que me falou do Evangelho? Como é que eu posso desprezar alguém que trouxe a mensagem para mim? Como é que eu posso desprezar alguém que teve paciência comigo quando eu cheguei na igreja, com meus maus hábitos, maus costumes, com a minha vida torta, com a minha ignorância em relação a tudo de Deus, de Bíblia, de vida espiritual, e pacientemente alguém ou algumas pessoas chegaram perto de mim
e me ensinaram a palavra do Senhor, me ensinaram a andar de um novo modo, me botaram nos caminhos de Deus, me conduziram, me prepararam para a vida, me prepararam para a eternidade, me prepararam para o ministério, no meu caso, pastoral. Como eu posso desprezar? Em tempo algum. Paulo, que salvou e preparou tantas pessoas, como é que ele agora é desprezado, ignorado, rejeitado, depois de fazer tanto bem? Mas, querido irmão, minha irmã, eu quero que você pense agora, quando você está entregando uma oferta para a obra do Senhor, você está sustentando a obra do Senhor, mas quando você deixa de fazer isto, o que é que você está fazendo? Você sabe que no campo missionário tem alguém esperando por sua oferta. Quando você deixa de entregar o dízimo na igreja, como já destaquei anteriormente, é através do seu dízimo, é através da oferta que você entrega regularmente na casa do Senhor, que a obra acontece, que acontece não só aqui na sua igreja local, que acontece não só aqui no seu município, mas que acontece em seu estado, que acontece no país e que acontece no mundo, através do dízimo e da oferta. Como é que eu, como líder, ou mesmo como membro, me dou o direito de entender, de achar que eu posso e devo deixar de entregar o dízimo na casa do Senhor? Como é que eu vou deixar de entregar o dízimo? Deixar de participar das campanhas de missões, levar a igreja do Senhor a deixar de participar do que nós chamamos de plano cooperativo? Como é que eu, como líder, posso fazer uma coisa dessa e me sentir bem? Eu não estou abandonando a obra do Senhor. Como membro, eu me sinto no dever, porque eu sei que tudo que que eu tenho, foi Deus que me deu. E uma maneira de eu agradecer a Deus, é eu entregando o dízimo na casa do Senhor. Quando a igreja envia o plano cooperativo, ela está reconhecendo que ela é uma igreja batista, que ela é filiada, que ela tem uma convenção, e que ela deve a essa convenção. Como é que eu sou filiado, eu sou batista, a minha igreja faz parte, é filiada a essa convenção, a Convenção Batista Brasileira, mas eu sou indiferente a todo o trabalho realizado por esta convenção. Será que está certo? Quando eu deixo ou oriento a minha igreja, não, missões não precisa se contribuir. A palavra do Senhor diz que de graça recebeste, de graça dai, cada um que se resolva. Eu não estou, meu irmão, minha irmã, eu não estou abandonando aqueles que trabalham na obra do Senhor, eu não só abandonando a obra do Senhor, eu não só estou deixando de cumprir com aqueles propósitos estabelecidos por Deus, eu não só perdi a minha visão evangelística, missionária, mas eu estou deixando de sustentar, de ajudar aquele que está lá, em outro extremo do mundo, fazendo a obra que eu devo fazer, aquela obra que o meu mestre, que o meu Salvador disse para mim, ir por todo o mundo, prega o evangelho a toda criatura. Aquelas palavras ditas, pronunciadas, inicialmente a 11 homens, há 2000 anos atrás, aquelas palavras, por extensão, chega a mim, chega a você, chega a todos nós, em todos os lugares. Como eu posso ser indiferente a isso? Que espírito é esse? Como eu vou transformar o mundo? Esse sim, é o espírito do medo, é o espírito da covardia, de abandonar aqueles que estão na obra do Senhor. Eu acho, querido irmão, querida irmã, querido colega pastor, não há, ou pastores, ou missionários, obra em geral, não há justificativa para eu dizer para os meus irmãos, para as minhas ovelhas, deixem de enviar ofertas para missões. Deixe. Para eu dizer para a minha igreja, para o meu tesoureiro, a minha tesoureira dizer, deixe de enviar o plano cooperativo. Como é que eu vou dizer para o membro da minha igreja, deixe de entregar os dízimos? Não tem sentido. Não tem sentido. Isso é um espírito que não nos foi dado por Deus. Quando essa coisa nos vier à mente,
estejamos certos de que ela não veio de Deus, veio de outro lugar, não é do Senhor. Mas, querido irmão, o poder de transformar por meio do Evangelho. Viva o poder de transformar, mas de transformar por meio do Evangelho. O Evangelho é boas novas. A palavra Evangelho significa boas notícias, boas novas. Mas Evangelho é um plano de salvação. É a maneira pela qual Deus se dirige ao ser humano, ou quer alcançar o ser humano, levando até esse ser humano perdido pelo pecado, envolvido nas trevas do pecado, caminhando cegamente, sem saber nada sobre a eternidade, vivendo a sua ignorância espiritual, que ele se encontre com Deus, que ele encontre o caminho da salvação, que ele encontre o caminho da vida eterna. A mensagem do Evangelho visa alcançar pessoas que estão perdidas no mundo do pecado e resgatá-las. E quem faz isto? O Evangelho. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente do judeu e também do grego. O Evangelho é o poder de Deus. Quantas vidas já foram transformadas pelo poder do Evangelho? Quantas pessoas perdidas no pecado, quantas pessoas que viviam tinham um modo de vida totalmente distanciado do Senhor, vivendo a sua estupidez, a sua ignorância, vivendo nos vícios, nos pecados, nas paixões carnais, dominadas, escravizadas pelo pecado, e ouviram a mensagem do Evangelho, e foram impactadas por essa mensagem, e tiveram as suas vidas transformadas pelo poder do Senhor. Mas esse Evangelho que nos transformou também, meus irmãos, o Evangelho que nos salvou, o apóstolo diz, no texto que lemos, no capítulo 1, os versículos 8 e 9, ele diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. O Evangelho que me salvou é esse Evangelho que pode salvar outras pessoas. É esse Evangelho que eu tenho que compartilhar. É esse Evangelho que é o poder de Deus, porque Ele me salvou. O apóstolo Paulo disse que o Evangelho, ou que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e ele diz, do qual o pior sou eu, o principal sou eu. O Evangelho me salvou, o Evangelho pode lhe salvar, é o instrumento que nós temos neste mundo para salvar as vidas. O Evangelho, meus queridos, o Evangelho é o que o mundo precisa ouvir. O mundo precisa do Evangelho. O apóstolo Paulo, ainda na carta aos Romanos, no capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 9 até o versículo 17, o que o apóstolo Paulo nos fala sobre a pregação do Evangelho. Diz ele assim, Romanos 10, versículos 9 a 17. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz,
Todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em algumas versões nós lemos no versículo 17 assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela mensagem do Senhor, pela mensagem do Evangelho, pela pregação do Evangelho. O Evangelho, meu querido irmão, é que o mundo precisa ouvir. Há tantas e tantas coisas que as pessoas dia a dia estão falando, anunciando. São tantas e tantas mensagens proclamadas. São tantas e tantas notícias, são tantas e tantas informações, são tantas e tantas coisas existentes no mundo. E essas coisas são anunciadas, se fala tanto dessas coisas. Essas coisas não trazem para o ser humano o que ele realmente precisa. Só o Evangelho tem poder para fazer ou para dar o que o homem realmente precisa. Só o Evangelho tem poder para transformar o ser humano. Só o Evangelho. Não são os órgãos governamentais, tantos e tantos que existem, que muitas vezes fazem um belíssimo trabalho, e ONGs, não instituições não governamentais, que fazem belíssimos trabalhos, mas não são tudo. O Evangelho faz o que essas instituições e que nenhum outro órgão, que nenhum grupo pode fazer, que é salvar a alma, que é restaurar vidas, que é pegar alguém que está na sarjeta do pecado, sem motivação de vida, sem alegria no viver, e dar-lhe a ele, e dar-lhe um novo sentido de vida, mostrar-lhe e fazê-lo sentir uma motivação para viver. Pegar pessoas com sentimentos de derrotas, com frustrações, sem esperança, e restituir tudo de bom para elas, tudo que elas haviam perdido, nas circunstâncias da vida, nos acidentes da caminhada da vida, nos assaltos da vida. Às vezes muitos perdem ou perderam a motivação de viver. Mas em Cristo nós encontramos a vida. O Senhor diz que veio para que tenhamos vida, e vida em plenitude, e vida em abundância. O mundo precisa do Evangelho. Meu querido irmão, minha querida irmã, você, eu, nós precisamos nos colocar nas mãos do Senhor, para sermos usados pelo Senhor, no sentido de trabalharmos para que o mundo seja transformado. Transformado pelo poder do Evangelho. Não é por autoridades políticas, não é por nenhum sistema político, nenhuma ideologia política, mas o que o mundo precisa é do Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
é abrir o coração para Jesus Cristo entrar e deixar Jesus Cristo trabalhar e deixar Jesus transformar. E nós temos isso, nós temos o Evangelho em nós, porque nós fomos alcançados por esse Evangelho, nós fomos salvos pelo Evangelho, nós conhecemos o poder do Evangelho, então nós temos que compartilhar esse Evangelho com o mundo. Foi isso que Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. A missão da igreja, a missão do crente é proclamar a mensagem do Evangelho, que tem poder transformador. Mas viva o poder de transformar, motivados pelo amor que está em nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele diz no texto que já lemos, que é a nossa divisa, ele diz: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O amor que está em nós, meus irmãos, o amor dado por Deus, o amor que nós recebemos de Deus. O mundo precisa desse amor, o mundo precisa conhecer esse amor que nós recebemos. O apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 1, já no versículos 7 a 10, ele diz assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Deixa eu refazer aqui, irmãos, a leitura. Capítulo 1, a primeira carta, versículos 7 a 10. Deixa eu só... capítulo 1, capítulo 2, da primeira carta, versículos 7 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele porém, versículo 11, aquele porém que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Nós recebemos, queridos irmãos, deste amor do Senhor. Deus nos tem dado desse amor, nós recebemos deste amor. Não recebemos, diz o apóstolo Paulo, espírito de covardia, mas de poder, de amor. O amor de Deus nos foi compartilhado. Nós fomos, queridos irmãos, alcançados por esse amor. A palavra do Senhor, o apóstolo João vai dizer, nesta mesma carta, que Deus é amor, e nós recebemos de Deus esse amor, e é esse amor que nos identifica como filhos de Deus, e ele diz que, ao contrário disso, nos denuncia como pessoas que não são filhas de Deus. O amor, na Bíblia, o amor anunciado nos evangelhos, o amor, na visão do apóstolo João em particular, é um amor prático, não um amor superficial. Ele diz: filhinho, não amemos de línguas e de palavra. De língua e de palavra não se justifica, não se comprova amor. Amor para João é o amor prático, é o amor vivenciado, é o amor que faz parte do relacionamento interpessoal, do relacionamento especialmente da fraternidade cristã.
esse amor nós recebemos, e esse amor que nos identifica como filho de Deus, esse amor que nos identifica como povo do Senhor. E à medida que nós vivenciamos esse amor, nós estamos nos solidificando como povo do Senhor. Ao contrário disso, nós nos enfraquecemos e enfraquecemos o corpo do Senhor, que é a igreja de Cristo. Mas, motivados por esse amor que liberta o ser humano escravizado. Diz então o apóstolo: filhinho, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos fala, nos adverte sobre esse perigo de estarmos presos, dominados, escravizados pelo pecado. No capítulo 4, no versículo 18, o apóstolo diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor liberta, o amor tira da pessoa o tormento, a falta de segurança. E à medida que as pessoas têm carência de amor, elas são frustradas, e lares onde filhos não recebem o amor suficiente para viverem como crianças, como adolescentes, como jovens, elas tendem, ao crescerem, se tornarem pessoas frustradas, pessoas que vão estar meio que pervertidas, de comportamento muitas vezes violento, agressivo, distorcido mesmo. Muitas vezes o problema dessas pessoas foi a falta de amor no lar. Relacionamentos conjugais, onde o amor está em falta, meus irmãos, muitas vezes causam desequilíbrio, onde os casais não conseguem se amar, onde os cônjuges vivem relacionamentos turbulentos e o amor não está sendo colocado em prática. Isso causa muitas vezes sentimento de medo, de opressão, de mal-estar. O amor, na concepção do apóstolo, ele liberta as pessoas. É desse amor que as pessoas precisam, querido irmão, e é motivado também por esse amor que nós vamos trabalhar para que as pessoas tenham as suas vidas transformadas. Mas, enfim, eu diria que nós precisamos compartilhar com o mundo esse poder transformador, mas motivados pelo amor que proporciona segurança, o amor que proporciona ao ser humano uma segurança em relação à eternidade. O apóstolo diz no capítulo 4, ainda dessa primeira carta, no versículo 17, ele diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. Haverá uma eternidade, haverá um encontro com Deus, haverá, segundo a Bíblia, um juízo final. E o apóstolo João diz que quando as pessoas são alcançadas pelo amor do Senhor, pelo amor de Deus, elas estão seguras. É um filho que se sente amado e que na presença do pai, que ele sabe que o ama, ele sente segurança. Ele não tem medo, não tem receio. É um filho que sabe que o pai vai lhe proporcionar algo que ele pode confiar em qualquer coisa, porque ele está nas mãos do seu pai, que lhe ama e que ele tem certeza que é amado. Quando ele conhece e desfruta desse amor, ele está em segurança. Quando o ser humano conhece e experimenta o amor de Deus, ele se sente seguro, ele está confiante
em relação a esse dia final, esse dia do juízo final, ele está preparado para se encontrar com o Senhor. E ele não tem o que temer, porque ele está nas mãos do Senhor, porque ele foi alcançado pelo Senhor, pelo amor do Senhor, o amor que salva, o amor que leva para o céu. Jesus Cristo diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido irmão, querida irmã, nós vamos trabalhar ao longo desses dias e sempre em nossa vida cristã para que o mundo conheça o poder de transformar, o poder que está em Deus, que está no Evangelho, que está no Senhor Jesus Cristo. Quero dizer a você, neste momento, que você abrace a obra do Senhor como sendo algo dado por Deus. Nessa campanha que estamos iniciando hoje, você observe qual é o seu papel nesse trabalho. No trabalho missionário todo, qual a sua parte, qual a sua tarefa? O que é que você vai fazer? Que você se doe para essa obra. Que nos doemos, meus irmãos, para essa obra. Que não sejamos tomados pelo medo no momento de contribuir. Aceitemos o desafio. A palavra, no momento que nós usamos em campanha, é alvo. Um alvo especial. O alvo é sempre algo, parece que impossível de se atingir, de se alcançar. Mas é possível. Trabalhemos para alcançar o alvo, para atingirmos o alvo. Certa vez, durante uma campanha missionária, no momento de contribuição, um irmão não muito vivenciado, não muito experiente ainda na vida cristã, ele perguntou para um irmão da igreja: meu irmão, com quanto eu devo contribuir para missões? E o irmão, na verdade o diácono da igreja, ele disse: meu irmão, o senhor pode contribuir segundo propor em seu coração. É isso que a Bíblia diz. Contribua segundo o irmão propôs em seu coração. E ele disse: então eu posso contribuir com R$500, e isso não vai me abalar. E o diácono disse para aquele irmão: então contribua com R$1.000 e sinta o abalo. É um desafio. Eu vi ainda hoje palavra do pastor João Marcos Soares, dizendo que a realidade é que alguns irmãos contribuem relativamente para missões. Outros contribuem fazendo verdadeiros sacrifícios, dando o máximo que pode para missões como oferta em suas campanhas. Mas ele disse que tem outros que não entregam nada para missões. E ele disse que, fazendo-se um cálculo dos batistas brasileiros existentes hoje, ele disse que sai uma média de em torno de R$1 por cada crente, por cada irmão. Está entendendo? Alguns dão o máximo, mas outros estão dando mínimos e alguns estão dando nada. Aceite o desafio, sinta-se abalado, sinta-se impactado de dar o máximo e se sentir abalado. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude e vamos trabalhar para a glória do Senhor. Oremos assim. Quero convidar todos neste momento para orar ao Senhor. Os presentes para que fiquem em pé, ao irmão que está em seu lado também, para que neste momento, se possível, fique em pé e que se coloque diante do Senhor para orar ao nosso Deus. Oremos assim. Pai querido, eu quero neste momento, Senhor, te agradecer pela obra de missões mundiais. Eu quero te agradecer, Senhor, pelos irmãos líderes da Junta de Missões Mundiais, que coordenam esse trabalho ao redor do mundo, comandados ou sustentados pelos batistas brasileiros. Eles são os nossos representantes aqui no sentido administrativo. Usa-os, Senhor, dá-lhes visão, para que eles encontrem meios, tenham estratégias de penetrar nos diversos lugares do mundo. Em lugares ainda
fechados, muito fechados para o Evangelho, para o cristianismo, mas que eles encontrem os meios de chegar nesses lugares com a mensagem salvadora do Evangelho. Quero te rogar, ó Deus bendito, pelos valorosos servos teus que estão nos campos missionários, por estes irmãos que deram ou estão dando a vida nos campos missionários, que abriram mão da sua terra natal, da sua família, e estão nas terras mais longínquas, lidando com uma língua diferente, com costumes diferentes, com culturas diferentes, mas comprometidos contigo, no sentido de ganhar almas para o Senhor, de propagar, de anunciar a mensagem salvadora do Evangelho, no sentido de transformar vidas, Senhor. Abençoe estes teus servos, tuas servas, usa-os poderosamente, Senhor. Mas eu quero te rogar, ó Deus bendito, agora, por nossa igreja em particular, a Igreja Evangélica Batista em Condado, por cada irmão que compõe esta igreja, para que sintamos, Senhor, o desejo no coração de dar o máximo para a obra missionária, Senhor. Que amemos essa obra e que nos coloquemos em tuas mãos para sermos usados por ti. Que entendamos qual é a nossa missão nessa obra, qual é a nossa parte, qual é a nossa função nesta obra tão grandiosa que é a obra de missões mundiais. Ajuda-nos a perceber isto e assim realizarmos, nos desincumbirmos dessa responsabilidade com desvelo, com ardor, e assim mantermos a tua obra, Senhor. Ajuda-nos nesse propósito. Abençoa a oferta que estamos nos preparando para levantar, que seja uma oferta grandiosa, Senhor, que corresponda com a grandeza da obra missionária, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a dar segundo propormos em nosso coração, com alegria, com amor, e que cada um de nós coloquemos em nosso coração o desejo de dar o máximo para a tua obra, Senhor. Eu te rogo tudo isto, eu te agradeço por tudo, te agradeço pelo culto desta noite, pelos irmãos que estão aqui, pelos irmãos que estão em seus lares, e que a tua graça esteja se estendendo a todos. É isso que eu te suplico, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Amém. Vamos cantar, concluindo este culto, o hino 443 do cantor cristão. Em seguida, impetraremos uma bênção e assim estaremos encerrando o culto desta noite. 443. Quero me lembrar de antemão aos irmãos, mais uma vez, que o nosso próximo culto aqui acontecerá no domingo às 15 horas, não é? Então estaremos aqui no próximo domingo à tarde para o culto em adoração ao nosso Deus, e que todos os irmãos que anteriormente estavam liberados para vir à casa do Senhor poderão, segundo o decreto do governo nesse momento, todos poderão, seguindo aquelas restrições anteriores, então todos poderão estar na casa do Senhor no próximo domingo à tarde para louvar ao Senhor. Cantemos em adoração ao Senhor.
Recebam a bênção, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos nós aqui presentes e com todo o povo do Senhor, hoje e sempre. Amém.